Primeira série do ensino médio, aula número 7, período clássico. Período clássico de qual história? Da Grécia. Nós já estudamos o período o período homérico, demos uma estudada no... Com Wikipédia, período é uma frase que possui pelo menos uma oração. Aí, ó, o Google está querendo me ensinar aqui. O período, então, homérico, que nós vimos as guerras homéricas, a formação ali do mundo grego, né? Nós vimos, né, a formação, né, das polis, né, a relação entre as polis, Atenas e Espartas, né, essa dicotomia entre uma e outra, essa diferença entre uma e outra, e o que levou, né, essa diferença entre elas. E agora nós vamos ver o período clássico, né, que para falar sobre o período clássico, primeiro eu tenho que explicar o significado dessa palavra, né, que é clássica ou clássico. O que é clássico? O que vem a ser uma coisa clássica? Clássico é aquilo que permanece, ou seja, é aquilo que perdura. Então, quando a gente fala da história grega, a gente está falando sobre a história clássica, né? História clássica, o mundo heleno é história clássica. Por quê? Porque ela permanece presente nas nossas vidas até hoje, né? Muitas das coisas que foram criadas lá antes de Cristo, há mais de 2.500 anos atrás, permanecem atuais hoje, né? O pensamento clássico, né, dos filósofos continua atual hoje, né? Se você lê um livro de Aristóteles, ele vai falando das relações humanas, a gente percebe, pô, está falando de nós, mas ele estava falando lá daquela sociedade. Ou ele já pensava como seria hoje, ou a sociedade não muda, ou a gênese humana não muda. Então, a democracia está aí, a democracia nasceu no mundo grego, pelo menos a ideia de democracia nasceu no mundo grego, né? Então, as heranças da Grécia estão presentes muito forte ainda hoje nas nossas vidas, por isso que a gente chama a história grega de clássico. E também, dentro da história grega, a gente chama um período de clássico, né? Toda a história grega é clássica para nós, porém, um período é denominado de período clássico. Exatamente por quê? Porque foi um período do apogeu da cultura grega. O que é apogeu? É ápice, né? O máximo, chegou ao máximo da sua cultura. Então, por isso que a gente dá o nome a esse período de período clássico. Para enfrentar os persas nas guerras médicas, as polis gregas se uniram na Liga de Delos, aliança militar sob liderança de Atenas. Vamos relembrar aí como nós chegamos aí às guerras médicas e por que ela tem esse nome. Guerras médicas têm esse nome pelo fato de os gregos chamarem os persas de medos, né? Na verdade, a civilização persa é formada por dois grupos, os medos e os persas, né? E os gregos chamavam esses persas de medos. Então, por isso, guerras médicas. Foram várias guerras, né? Primeiro, pelo rei Dario, que foi derrotado, depois o rei Xerxes, né? Então, são várias guerras que houveram, né? Xerxes era filho de Dário, ou Dario, né? E aí, onde que você vê essa guerra, né? No filme lá, 300 de Esparta, né? Mas você fala, opa, é 300 de Esparta, mas aqui está falando de Atenas, né? Porque o filme está apresentando, né? O filme está apresentando ali a ação daqueles 300 guerreiros de Esparta, né? Mas a guerra como um todo não é apresentada naquele filme, né? Depois da derrota dos 300 guerreiros espartanos, a guerra continua, e é essa Liga de Delos que vai derrotar os persas, que vai derrotar o rei Xerxes, né? E é por isso que Atenas e não Esparta que vai sair uma proeminência após as guerras médicas. É Atenas que vai sair como a liderança.
né? E os atenienses, né, que se colocavam como os maiores guerreiros e eram maiores guerreiros, né, eles até faziam chacota dos atenienses, né? Porque eles diziam que eles eram guerreiros, atenienses ficavam lá com aquela lenga-lenga de filosofia, de não sei o que lá, né? A gente viu na aula anterior, né, essa diferença, né? Esparta guerreira, Atenas, a filosofia, a democracia, né? Inclusive, quem assistiu o filme ou quem vai assistir vai perceber isso em vários trechos do filme lá, né? Que eles falam assim, aqueles filósofos lá, atenienses, né? Tem um trecho do filme que o Leônidas pergunta para um grupo lá de guerreiros de outras cidades e estados, né? Qual que é a sua profissão? Aí um vai falando a profissão: padeiro, professor, educador, carpinteiro, papapá. E aí ele fala: espartanos, que vocês são, né? Aí eles falam: que eles são guerreiros. E exatamente isso, porque o espartano era um guerreiro, né? Assista esse filme, quem não assistiu. Quem assistiu pode assistir de novo, né? Mostra muitos elementos aí da sociedade espartana, né? Mas o que a gente tem que levar, e são 2 filmes, né? Depois tem a segunda parte que vai mostrar essa vitória aí dos atenienses sobre o exército persa. Então, mas o filme mostra muitos elementos da cultura espartana, desde lá da educação para a guerra, como que eles usavam os ilotas, né? Muito rico aquele filme, muito rico. As riquezas oriundas da Liga favoreceram o desenvolvimento de Atenas, né? Já que Atenas que liderou a Liga de Delos. Nesse contexto, ocorre o apogeu da democracia escravista grega, marcada pela participação direta dos cidadãos na elaboração das leis. Isso aqui a gente tem que entender. Eu falei na aula anterior, quando eu estava falando da democracia ateniense, lembrando que não é para você falar da democracia ateniense com nostalgia, falando, nossa, como era bonito, todos participavam. A democracia ateniense era uma democracia direta, diferente da nossa, que é uma democracia indireta, né? Vamos entender isso. Direta, todos os cidadãos participam. Indireta, o cidadão escolhe representantes que vão lhe representar lá no parlamento. Mas, espera aí, tem uma vírgula aí. Eu disse todos os cidadãos. Hoje todos somos cidadãos, né? Hoje praticamente quase todos somos cidadãos. Hoje, com essa pandemia, descobrimos que muitos brasileiros eram invisíveis, não tinham documento de identidade, título de eleitor, nada, então não exerciam sua cidadania. Mas hoje quase total da população são cidadãos. Lá na Grécia Antiga, lá na Atenas, no período clássico, não era assim, não. Somente 10% da população era cidadã. Então, um número reduzido de pessoas com cidadania, então, dava para todos os cidadãos participar da vida pública. E exatamente por quê? Está escrito aqui, ó, nessa palavra aqui. Opa! Escravista. Era uma democracia escravista. Eu tinha tempo, eu, cidadão ateniense, tinha tempo de ficar lá debatendo. Por quê? Porque eu tinha um escravo trabalhando para mim. Então, essa liberdade de poder viver a democracia era às custas da escravidão da grande maioria da população. Não confundir população com cidadão, né? Hoje, a maior parte da população é cidadã. Naquela época, a maior parte da população não era cidadã. Eu falei na aula anterior, a democracia na Grécia Antiga nasceu para quê? Para incluir ou para excluir? A tendência é que a maioria diga que é para incluir, mas não, foi para excluir. Para dizer quem era cidadão e quem não era cidadão. Então, tome cuidado com essas análises sobre a democracia no seu nascedouro lá na cidade-estado de Atenas. Após a vitória sobre os persas nas guerras médicas, Atenas manteve sua política hegemônica sobre a maioria das cidades gregas. Vamos lá falar o que é hegemonia. Hegemonia é
liderança, exercer influência sobre os demais. Então, isso não existia no mundo grego até então. Como nós também sabemos, as cidades-estados eram cidades-estados independentes. Polis é isso, cidades-estados independentes entre si. Não existia uma que exercia hegemonia sobre outra. Depois das guerras médicas, Atenas começou a exercer essa hegemonia, essa liderança sobre as outras, né? Então, só para entender bem o que é hegemonia, por exemplo, hoje, qual é a nação hegemônica? São os Estados Unidos da América, né? No século XIX, era a Inglaterra, né? Durante o século XIX, XVIII, a Inglaterra exerceu essa liderança, né? A Inglaterra que comandava as guerras, né? Aqui no sul, né? Dizia quem que podia ter escravo ou não, né? Então interferia no mundo, porque ela exercia hegemonia, né? A gente pode falar em hegemonia em blocos, né? Por exemplo, um país que exerce hegemonia na Ásia ou na África, né? Então, é aquele país que exerce liderança ali naquele grupo. Então, isso não existia no mundo grego até o fim das guerras médicas, que aí, por liderar a Liga de Delos, Atenas passa a exercer essa hegemonia. Como eu disse também na aula anterior, teve quem não gostou disso. Quem? O antagônico de Atenas, Esparta. E isso deu origem a outra guerra. As guerras médicas, nós estamos falando de uma guerra com o inimigo externo. E aí nós vamos falar agora de uma guerra interna, de uma guerra civil, que acontece dentro do mundo heleno, que é a Guerra do Peloponeso. Tal postura alimentou um clima de rivalidade que acabou por gerar a Guerra do Peloponeso, confronto militar entre Atenas e Esparta, além das cidades aliadas de ambos os lados. Então, para o mundo grego, para os gregos da época, os helenos daquela época, essa guerra foi uma guerra mundial. Por que mundial, né? Porque o que é mundo? Mundo é tudo aquilo que você conhece, né? Lógico que, né, eles não conheciam o mundo todo, o planeta Terra como todo. Então, para eles, o mundo era ali a Hélade, era ali o mundo heleno. Então, todas as cidades e estados entraram em confronto neste momento, né? Então, umas na Liga de Delos, do lado de Atenas, e outras na Liga do Peloponeso, do lado de Esparta. Então, e foi uma guerra catastrófica, né? Eles se destruíram, se acabaram, né? Uma guerra interna que fragilizou, né? Levando, né, depois no final, a eles serem conquistados por Alexandre o Grande da Macedônia, né? Lembrando, guerras internas, falta de uma liderança foram os problemas das cidades-estados, tanto na Grécia quanto lá nos Sumérios, lá na Mesopotâmia, que nós já estudamos. Os Sumérios também se organizavam em cidades-estados, mas que tinham essa diferença entre si, e aí tinham guerras internas que levavam a eles ficarem fragilizados em relação ao inimigo externo. A sorte deles foi que essa guerra do Peloponeso ocorreu antes do avanço do Império Persa, né? Se eles tivessem feito essa guerra do Peloponeso antes do avanço do Império Persa, facilmente eles seriam conquistados pelos persas, que não teriam a mesma conduta em relação à cultura grega do que o Império Macedônio, né? Já que Alexandre o Grande da Macedônia era uma pessoa extremamente educada, né? Foi educado por Aristóteles, um grego, e ele se considerava até grego, né? Alexandre se considerava grego. E quando ele conquistou o mundo grego, ele não destruiu a cultura grega, fez o contrário. Levou a cultura grega para todos os confins do seu império, né? Onde ele ia conquistando, ele ia fundando bibliotecas onde ele levava o conhecimento clássico dos filósofos gregos. Tanto é que
essa relação da Macedônia com a Grécia é tão forte que hoje o país Grécia, que nem de longe, né, lembra o que foi a Grécia Antiga, do seu apogeu, né, hoje é um país dos mais pobres ali da Europa, teve até dificuldade para ser aceito na União Europeia. Mas a parte norte ali da Grécia, Mesopotâmia, faz parte da Grécia. E aí você tem uma Macedônia ali na Grécia, dentro da Grécia, e uma Macedônia fora da Grécia, que é um país, tem um país, a Macedônia, mas que ele é chamado de Macedônia do Norte. Por quê? Porque tem uma parte dessa Macedônia que fica dentro da Grécia, né? E, inclusive, tem essa disputa entre os macedônios do norte e os macedônios gregos, né? Dizer, falar, de onde que era Alexandre o Grande, da Macedônia do Norte ou daqui, né? Existe essa disputa aí, né? Então, essa importância aí da Macedônia em relação ao mundo grego. Então, a Guerra do Peloponeso, ao fragilizar as polis, facilitou a invasão macedônia, marcando o final do período clássico e dando início ao helenismo. E vamos lembrar agora o que é helenismo. Nas primeiras aulas eu já falei para vocês por que eles são considerados helenos, porque onde eles viviam era a Hélade, eles não se consideravam gregos, eles se consideravam helenos. Quem chama eles de gregos somos nós. Né? Se você pudesse entrar numa máquina do tempo e ir lá para o mundo grego, você chegasse em um lugar e falava, ei, onde que eu estou? Ele não ia falar, você não ia ter a resposta, você está na Grécia, querido. Não. Eles iam dizer que você estava ali na Hélade, ou muito mais facilmente, eles iam dizer que você estava em determinada cidade-estado. Jamais, nesse período aí, eles diriam, você está na Grécia. Lembrando, quem chama eles de gregos somos nós, eles não se consideravam gregos, se consideravam helenos ou ali da sua cidade-estado, né? Falar, você é o quê? Ele ia dizer, eu sou um corinto, sou um tebano, sou um ateniense, sou um espartano. Então, era essa a identificação que eles tinham. Então, o helenismo é exatamente a difusão dessa cultura grega, né? Ou helena, né? A gente acaba falando muito grego, mas a gente tem que se acostumar a falar heleno, cultura helena, né? E lembrar que quando eu estou falando de cultura helênica, eu estou falando do que a gente comumente estuda como Grécia Antiga. Então, e como eu venho salientado, o helenismo foi exatamente isso. A partir da conquista de Alexandre faz a difusão da cultura helena para o seu império. Então, se cair na provinha falar o que é helenismo, você vai dizer que é o período de difusão da cultura helena ou da cultura grega. Por quem? Por Alexandre o Grande. Então, os gregos eram muito fechados, então a sua cultura não chegava a outros povos. E ele só chegou a outros povos, foi difundida para outros povos a partir da sua conquista, a partir da conquista de Alexandre o Grande. Então, se o conhecimento grego chegou até nós, né, devemos muito a esse camarada aqui, Alexandre o Grande da Macedônia, que quando conquistou o mundo grego, não destruiu a sua cultura e fez o contrário, fez a difusão da cultura grega, né, para a Ásia, para todo o seu império, né? Não só a difusão, mas a manutenção da cultura grega foi extremamente importante. Depois, né, lógico, os romanos vão difundir também muito a cultura grega, porque eles vão fazer um Ctrl+C, Ctrl+V da cultura grega, vão se beber muito aí na cultura grega para construir o seu universo cultural. Então, em relação ao mundo grego, é isso. Muito obrigado. Cuide-se bem. Até a nossa próxima aula.